informação exclusiva no Atlético Mineiro, além de últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação exclusiva no Galo, o Atlético Mineiro aceitou proposta do Al-Ahly e vai negociar em definitivo o lateral direito Lucas Souza, de 20 anos de idade. Jogador das categorias de base do Atlético, que sai sem compensação financeira. O time dos Emirados não paga nada e deixa 20% do valor de uma venda futura para o Atlético. O Galo pode se beneficiar de um bônus. Se o Lucas Souza disputar um determinado número de jogos na equipe dos Emirados Árabes Unidos, o Atlético vai ter direito a um bônus de $1 milhão. O jogador embarca no próximo sábado para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Ele chega no primeiro momento no Al-Ahly para um período de transição no Sub-23 e depois vai ser integrado à equipe principal. Existe uma expectativa no Atlético de que o Lucas Souza possa se valorizar por lá, até porque o Al-Ahly tem fama de bom vendedor. Só para completar o tema, Lucas Souza, que chegou aos 14 anos de idade ao Atlético, ou seja, são 6 temporadas vestindo a camisa do Galo, 16 jogos nesse ano, sendo 6 no Brasileiro Sub-20, 3 na Copinha e mais 7 no Campeonato Mineiro. O André Martins e o Fred, contei com exclusividade na sexta-feira aqui no canal e também no 98 Esportes, que o empresário do Fred, o Marcelo Pettinati, embarcaria nesse domingo para a Turquia. Ele já deve estar chegando, se bobear. Talvez eu vou até depois dar uma confirmada, mas em geral esses voos internacionais você viaja à noite, né? Então talvez ele esteja embarcando agora rumo à Turquia para se reunir com o pessoal da Turquia, lá do Fenerbahçe, na busca de um acordo para o futuro do Fred. Existe uma chance real de o Fred rescindir o contrato por lá. Embora, lembramos que o acordo não é tão simples quanto parece. É possível até que o Fenerbahçe peça uma compensação financeira. Reginaldo Sobreira, Nicola, estão falando que o Gregory, ex-Botafogo, tá vindo pro Galo. Pro Galo? É que tirá-lo lá do Al Rayyan é caro, tá bom? Massa, tá chegando a hora, hein, Galo? Tá chegando a hora! O Atlético se preparando para a retomada do Campeonato Brasileiro. É amanhã na Arena MRV. Você que se liga no Rádio Esportes, tem prêmio, hein? Você que responder a pergunta de hoje, quem fez o gol da Espanha, campeã do mundo em 2010, respondendo corretamente, você pode ganhar ingresso para ver o Galo. Bora lá, e massa! Alô, Atleticanada! É hora de apoiar o Galo, de matar saudades do Galão da Massa. E quem tem informações do Atlético, quem tem os detalhes do Galo no Rádio Esportes de hoje é o Paulo Azeredo. Ô Paulinho, Atleticanada tá com saudade. Como é que tá a venda de ingressos? A expectativa pro time, pro Galão da Massa voltar a jogar. Fala aí, Azeredo. Tudo bem, Thiago? Abraço pra você, quem tá ligado com a gente aqui no Rádio Esportes essa segunda-feira. Pois é, demorou, mas chegou, né, Thiago? Amanhã, agora um pouco mais de 24 horas para o Atlético voltar a atuar na Arena MRV, jogo às 7h30 contra o Bahia, este que já atuou na semana passada, bateu a Chape, subiu na tabela, abriu inclusive uma vantagem importante em relação ao Atlético, que caiu para o 11º lugar com os jogos atrasados do Brasileirão, que aconteceram na semana passada, e com isso então esse resultado do Atlético positivo amanhã torna-se ainda mais importante. Galo tem 24 pontos, ele tem que vencer esse jogo para encostar na turma de cima, para chegar a 27, encostar no Bragantino, que tem 30, enfim, outras equipes que estão na luta, o próprio Bahia, né? Na luta pelo G5 do Campeonato Brasileiro. Você perguntou da venda antecipada de ingressos, Thiago? Um pouco mais de 12 mil ingressos vendidos até aqui, pela informação que eu obtive na apuração hoje pela manhã aqui da Itatiaia. O Atlético, então, anunciando várias promoções, né? Quem comprar 2 chopps ganha o 3º. Tem também promoção em cerveja e chamando a galera com preços populares a partir de R$ 29,90 neste jogo contra o Bahia, para que o torcedor possa não só matar a saudade de ver o Atlético em ação no Campeonato Brasileiro, mas também empurrar o Galo para cima do Bahia. E é bom lembrar que o retrospecto até aqui no ano tem sido muito bom do Atlético como mandante. Inclusive tem sido um dos melhores times na temporada como mandante, o Galo, no Campeonato Brasileiro, e por isso, mais uma vez, conta com o apoio do seu torcedor amanhã, 7h30 na Arena, Thiago. E aí, dei manchete que a preparação se encerra hoje, Thiago. Ela se encerra assim, às 4h, o último trabalho do Barba Domingues com a sua comissão técnica junto aos jogadores para definir o time que vai a campo. A gente não tem aqui o time cravado,
lado. A gente pode pegar dos jogos treino que tivemos dentro da intertemporada, né? Em especial do último contra o Betim, para saber que teremos mudanças nesse time do Atlético. E aí, algumas até meio que óbvias pela situação de jogadores que ainda não estão à disposição do técnico Barba Domingues. Eu falo, por exemplo, do Minda e do Preciado, que estão aqui, que estão treinando, mas à parte em relação à questão física. Então, muito provavelmente estarão de fora até do banco de reservas amanhã. E o Alan Franco, que a gente já apurou aqui também hoje, tem chegada prevista para amanhã, então este com certeza está de fora e não joga. Se a gente pegar os dois times, Thiago, aqui comparando, o que parou antes da Copa, no jogo contra o Vasco, lá no dia 30 de maio, e o time que treinou contra o Betim na quarta-feira, teremos mudança na zaga e no meio campo. Vamos lá, o time que jogou com o Vasco, teve o Natanael, o Everson, né, obviamente, Natanael, Vitor Hugo e Lianco. Por quê? Porque o Juan estava suspenso. E o Renan Lodge, meio campo, Thomas Pérez foi de primeiro volante, porque os equatorianos já estavam liberados para a Copa do Mundo, então o Franco não jogou. Maicon, Bernard, Vitor Hugo Coelho e Cassierra. Esse foi o time que venceu o Vasco em São Januário, lá em maio. E o time que deve pintar amanhã, Thiago? Everson, Natanael, aí o Juan Tressolli de volta, Lianco e Renan Lodge. Maicon, Cissé, deve ser a novidade, hein? Também Bernard e Vitor Hugo. Coelho e Cassierra, portanto, mudança na zaga com nova dupla, Juan Tressolli e Lianco. E mudança no meio, o Cissé, que tá com a moral lá em cima, Tiagão. Deve ir pro jogo também, viu? Ale Oliveira, diante das possibilidades aí expostas pelo Paulo Azeredo, o que você pensa do Galão para amanhã? Conter a ansiedade do time, da torcida, porque é uma volta em casa, um adversário duro, que é o Bahia, mas e essa escalação e essas possibilidades de time do que o Barba Domingues pode fazer? Galão tem que voltar com tudo e de preferência voltar com vitória, Ale Oliveira. É isso, né? Tem que retomar aí o caminho dos resultados positivos, tanto no Campeonato Brasileiro, também pensando um pouquinho mais para frente na Sul-Americana, fase de oitavas de final, também oitavas da Copa do Brasil, reencontrar o seu melhor nível de jogo para ter um segundo semestre mais feliz, né? É bem verdade que eu acho que a expectativa do torcedor, talvez até da comissão técnica, né? Era de novos nomes, né? Mas a gente sempre falou aqui que para que chegassem alguns jogadores, outros tinham que sair. E na verdade saiu mesmo que saiu, que é da equipe principal, do time titular ali, é o Júnior Alonso, que até fez uma boa Copa do Mundo, inclusive. Mas de qualquer maneira, pode ser que a gente tenha mais movimentos daqui para frente, mas o que tem pra janta é essa turma aí, que na minha expectativa é que tá mais condicionada, tá mais treinada, tá mais entrosada, né? Então acho que a melhora é nesse sentido, de um conjunto melhor. Porque individualmente você não tem novidades, né? A verdade é essa. Eu tinha até uma expectativa que o Alexander pudesse seduzir o Barba Domingues, né? Com esse período de trabalho, mas pelo jeito não aconteceu. De qualquer maneira, eu espero um Atlético muito determinado em todos os níveis, né? De comprometimento e principalmente do ponto de vista tático, viu, Tiagão? Ô, Nath Fiuza, também quero a sua análise, a sua expectativa. O que você pensa para essa retomada? O Galão da Massa em casa, na casa do torcedor atleticano, Nath. Tiago, o primeiro ponto é que são 3 pontos que o Atlético não pode se dar ao luxo de desperdiçar, né? Uma das palavrinhas que nós mais usamos com relação ao Atlético ainda na primeira metade da temporada era a irregularidade, né? Essa regularidade, principalmente nos jogos em casa, é algo que o Atlético tem que ter em vista e já buscar essa primeira vitória contra o Bahia. Não será um jogo fácil, o Bahia é um time também brigando aí na parte de cima da tabela, uma equipe encaixada. E claro que quando você escuta o Paulo Azeredo trazer essa escalação, traz de alguma forma dá uma desanimada no torcedor e traz uma desconfiança, porque é praticamente o mesmo time, né? Então você tinha uma expectativa de quem sabe ter uma mudança na zaga, mas o Léo Duarte não vai poder jogar. Você tinha a expectativa de quem sabe ter um grande nome nesse setor ofensivo para jogar ali junto do Cassierra. Esse nome também não está aí. Você tinha uma expectativa de que talvez algum jogador do próprio elenco recuperasse espaço, como a Alê citou a questão do Alexander, mas também não aparece nessa escalação. Então, o que dá a entender, a impressão é que se passa é que esse período de treinamentos foi fundamental para o Barba
seguir com as suas convicções, porque os jogadores que ele vai escalar são praticamente os mesmos de antes da pausa, então parece que ninguém conseguiu convencê-lo, mudar de ideia durante esse período, então ele parece seguir com as suas convicções e que é um time que vai precisar se desdobrar dentro do campo, ter muita resiliência para suprir alguma carência de qualidade que ainda falta em alguns setores do campo, né? E o mais importante, como são os mesmos jogadores, o desempenho coletivo precisa ser superior. O padrão de jogo tem que estar melhor estabelecido, um Atlético marcando melhor, e a gente sabe, né? Não é só zaga, não são só os laterais, é um sistema de marcação que começa lá na frente. O Cassierra ainda mais adaptado a essa função de ser um centroavante que por vezes também se movimenta dentro do campo. Essa melhora coletiva dos padrões dentro do campo, né, de jogo, dos movimentos, isso precisa aparecer, ainda que não tenham chegado muitos jogadores, ainda que não seja um time com reforços, né, Thiago? É isso, Nath Fiuza, Ale Oliveira, opinião também para você que se liga no Rádio Esportes. Paulo Azeredo já. Paulo Azeredo, pra arrematar o Galo, arremata o Galo amanhã, hein? Ô, saudade que Atlético nada tá de ver o galão da massa em campo. Fala aí, Azeredo. Vamos lá, Thiago, trazer uma informação aqui pra quem vai acompanhar o jogo amanhã na Arena MRV, informação que apurei agora há pouco pela manhã. Nós temos aí o impedimento semiautomático, né? Que funcionou muito bem na Copa do Mundo, onde você está aí, Thiago, nos Estados Unidos, sendo implementado aqui no Brasil nesse segundo semestre. E amanhã, 11 da manhã, teremos uma reunião na CBF, com os clubes da Série A, também representantes de federações por todo o Brasil, para que, digamos assim, o impedimento seja lançado oficialmente. E por lá vão confirmar a data correta em que ele será implementado na Série A do Campeonato Brasileiro. Há uma expectativa que já aconteça no final de semana, na primeira rodada do retorno. E por que eu tô falando isso no noticiário do Atlético? Porque amanhã, confirmei agora pela manhã essa informação, teremos um teste em offline deste impedimento semiautomático na Arena MRV. O que é isso? Ele será testado, mas não estará valendo oficialmente. Amanhã teremos apenas o VAR funcionando normalmente, como sempre foi até aqui no Campeonato Brasileiro. Mas o impedimento semiautomático já está instalado na Arena MRV e será testado amanhã em offline neste jogo Atlético e Bahia. Thiago Reis. Legal, Paulo Azeredo, com toda a tecnologia que a Arena MRV tem, importante já ter também o semiautomático que de fato funcionou muito legal aqui na Copa do Mundo. E o Bahia, hein? O adversário do Galo, como vem o tricolor da Boa Terra. Fala aí, Rubens Júnior. Boa tarde pra você, Thiago. O Bahia já retornou a campo depois da parada pra Copa do Mundo. Na última sexta-feira bateu a Chapecoense pelo placar de 2-0. São 29 pontos e uma grande expectativa para regularizar os recém-contratados. Por exemplo, o atacante Alejo Félix, de 22 anos, revelado pelo Rosário Central e depois até passou, né, pelo futebol espanhol, foi agora empréstimo para o Bahia. O Guido Herrera, vivendo o goleiro, a grande expectativa depois de ter passado pelo Tajeres, mas aí é mesmo para ficar como opção. E a outra contratação, o zagueiro Marco Moreno, tem 26 anos, ele que veio do Eibar da Espanha e não conta com Luciano Juba, que recebeu o cartão amarelo no jogo passado. Bahia chega em BH às 5 horas da tarde e vai para o novo hotel na Savassi, Thiago.